Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 18. Primeiro Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se-lhe e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao mesmo tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, porque tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Amém? Senhor Jesus, eu quero me colocar diante de Ti, Pai, e peço a Ti, ó Deus de glórias, que o Senhor venha usar minha vida para falar conosco, ó Deus amado. Assim como eu falo através deste microfone, a minha voz, ela eclode, Pai, a partir dessas caixas de som, que o Senhor venha falar, Pai, meus lábios sejam semelhantes às caixas de som, aonde o Senhor fala, e eu reproduzo aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Pai. Senhor amado, guia nosso passo, guia nossas vidas. Eu te peço, ó Deus amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse é um fato, eu gosto muito desse texto aqui. Ele vai falar um período de decadência de Israel, muito grande, não diferente de hoje, decadência espiritual. A arca tinha sido tomada pelos filisteus. E o interessante, irmãos, que os filisteus, eles têm o povo palestino de hoje, a origem deles, apesar que houve uma miscigenação, mas a origem deles é lá dos povos filisteus. O povo palestino, eles descendem dos filisteus. Logicamente que esse povo palestino que hoje habita naquela região ali na Cisjordânia e em Gaza, houve uma mistura com os povos árabes que habitaram na região. Mas a origem mesmo do povo palestino é exatamente do povo filisteus. Então você percebe que esta guerra não é uma coisa de um dia, não é de um ano, de 10 anos, de 100 anos. Essa guerra aqui é de muitos tempo atrás. Dizem que a guerra entre judeus e árabes é uma guerra de irmãos, porque tanto judeus como árabes, eles são filhos de Abraão. Logicamente, o filho da promessa é Isaac, que vai dar origem
que é pai de Jacó, pai dos patriarcas, dos 12 patriarcas, que é a origem de Israel. Mas o Senhor também abençoou a descendência de Ismael, que é o pai do povo árabe. Então é uma guerra, não é uma guerra de irmãos. Logicamente que a gente sabe pela história que 700 anos depois da morte de Cristo, do nosso Senhor Jesus, e da ascensão dele ao céu, surgiu o islamismo, né? Uma religião. Eu lembrando sempre para a igreja que nós não temos religião, né? Nós somos adoradores de Jesus Cristo, isso não é religião, mas eles têm uma religião deles, assim como o budismo é uma religião. Nós temos Jesus, que não é uma religião, mas quando o islamismo entra, esse povo é dominado por esse pensamento. E quem já teve a oportunidade de ler alguma coisa a respeito do Alcorão, a gente sabe que aquilo ali não é nada bom. Algo que não nasceu no coração de Deus. Se vocês tiverem a oportunidade um dia, não aconselho ler, né? A gente tem que ler a Bíblia. Às vezes eu leio mais por curiosidade, até para poder, muitas vezes, estar conversando com os irmãos a respeito da palavra. Mas eu quero comentar com a igreja, quando tudo isso vai começar. Quando a gente observa 1 Samuel, aliás, quando a gente olha o livro de Juízes, a gente começa a observar uma decadência espiritual em Israel. Ou melhor dizendo, Israel, praticamente quase todo o tempo, ele andava em desobediência ao Senhor Deus. Quando a gente olha o livro de Juízes, você vai observar que durante 7 ocasiões, aquele povo vão se apostatar, aquele povo vão se distanciar de Deus. É interessante porque eles afastam de Deus, o juízo de Deus vem, eles voltam para Deus, eles clamam ao Senhor, Deus vem em socorro deles, a situação melhora, eles tornam a afastar de Deus, e assim sucessivamente. Quando nós chegamos aqui em 1 Samuel, havia uma decadência espiritual. E é isso que eu quero mostrar para a igreja, o que vai suceder. Principalmente na vida de um sacerdote chamado Eli. É uma história interessante, mas algo que traz um significado muito grande para nós. Porque nós, à luz da palavra de Deus, nós sabemos que nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós cantamos um hino que fala sobre a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Mas será que as pessoas amam a mensagem da cruz? Aliás, é bem verdade. Talvez alguns irmãos, talvez por não conhecer a fundo a palavra de Deus, às vezes o irmão ouve uma mensagem que não é a mensagem da cruz, e eles acham que aquilo é de Deus. Mas não é de Deus, por quê? Porque o Jesus não é o foco da mensagem. A mensagem onde Jesus não é o foco, não é o evangelho da cruz. Logicamente, nós pregamos a Bíblia, pregamos a palavra, porque aqui é a palavra de Deus. Mas o foco é sempre a pessoa de Jesus. O foco não é eu, o foco não é você. Por isso que, como a Helene bem disse, a gente sempre diz, o cristão, ele não vive para ele. O cristão, ele não tem uma necessidade de olhar para dentro de si. O cristão, ele olha para Jesus. O que importa na vida do cristão é fazer a vontade do Senhor Jesus. A vida dele não é importante. Ele pode morrer, ele pode perder a vida dele, mas ele jamais vai negar ao Senhor Jesus. Em 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, a Bíblia começa falando sobre esse homem, sobre Eli, sobre a casa de Eli. Eli tinha 2 filhos, diz a palavra de Deus, 2 homens, e é interessante a respeito desses homens,
Porque aqui no versículo 12 de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, quem está com a Bíblia, dê uma olhada. A palavra do Senhor, ela está se referindo aos filhos de Eli. Diz assim a palavra: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Olha que interessante, irmãos. Eram, porém, os filhos de Eli, o sacerdote, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. O que significa Belial? A palavra Belial significa no Velho Testamento, algo imprestável, uma pessoa má, pessoas maldosas. Então a Bíblia está dizendo que os filhos de Eli eram homens imprestáveis e não conheciam ao Senhor. Eles eram sacerdotes. Se os irmãos olharem em 1 Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, no versículo 3, olha o conceito que a palavra de Deus fala a respeito desses homens aqui. Subia, pois, este homem da sua cidade, está falando aqui de Eucana, que é o pai de Samuel, de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, e os 2 filhos de Eli. Ou seja, a Bíblia está referindo a eles como sacerdotes do Senhor, aqui no capítulo 1. Mas passa um período, talvez 8, 10 anos, a Bíblia refere-se a eles como filho de Belial. Ou seja, num período de 8, 10 anos, aconteceu algo na vida desses homens, que esses homens que no primeiro momento são chamados sacerdotes do Senhor, agora o conceito que o Senhor tem a respeito deles é que se tratam de homens imprestáveis, homens sem nenhuma serventia, homens maldosos. E a Bíblia agora começa a descrever a respeito desses homens. Sempre me chamou muito a atenção a respeito desse fato, irmãos, porque eu sempre olhei para dentro de mim, e eu vejo isso aqui acontecendo na vida de muita gente, porque na caminhada, nós temos 28 anos de caminhada, eu e Eliane, a gente vê momentos, e eu acompanhei muita gente, que teve um início de caminhada muito bom com Jesus, pessoas que buscaram o Senhor de todo o coração, pessoas que tiveram experiência com Deus sobrenatural. Eu conheci pessoas extraordinárias que serviram ao Senhor. Mas durante a caminhada vai acontecendo determinadas coisas e as pessoas vão tratando o Evangelho de Jesus não como a seriedade que merece. Eles vão tratando o Evangelho como se fosse algo corriqueiro, algo sem importância. Muitos dos homens que a gente vê em evidência, principalmente na mídia, eu acredito que muitos desses homens, eles começaram bem o Evangelho, eles começaram uma vida cristã bem boa, eles foram tocados, mas na caminhada, talvez motivado por uma área da vida deles que não foram curadas, pessoas que se depararam, por exemplo, com dinheiro. Tem muitas pessoas que têm muito problema com a questão financeira, com dinheiro. E pessoas que não são tratadas nessa área, que não são curadas da questão do dinheiro, eles vão ter problema na vida deles. O dinheiro vai ser um problema na vida de determinados homens. E na caminhada, então, eles começam a abandonar o Senhor. Eles começam muitas vezes a olhar para o financeiro, para o material. Tem pessoas que têm um problema sério com o material, que o dinheiro mexe muito com eles. No caso desses homens aqui, a Bíblia vai relatar
alguns dos pecados que era evidente na vida deles. Primeiro, esses homens, eles na caminhada, eles passaram a desprezar aquilo que é sagrado. Olha o que diz a palavra no versículo 13 do capítulo 2. Quem estiver com a Bíblia, acompanhe a leitura. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na cadeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali em Siló. Irmãos, era a lei de Moisés, a lei sacerdotal. Ela dizia o seguinte, que o homem, ele levava um sacrifício ao Senhor. Aquele sacrifício, aquele animal morto, a carne dele, deveria ser cozida. Após a carne ser cozida e tirada a gordura, que a gordura ela era oferecida ao Senhor, os homens não poderiam comer a gordura, o resto o sacerdote podia comer daquela carne. Mas a Bíblia diz que esses homens, eles não queriam a carne cozida. Eles queriam aquela carne com gordura para assar. Olha o que diz o versículo 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. As pessoas traziam sacrifício a Deus, aquilo que era para o Senhor. Aqueles homens se apropriavam de uma oferta que as pessoas traziam a Deus. Irmãos, hoje é diferente, irmãos. Hoje é diferente. Dízimos e oferta. Isso aqui não é para meu bel prazer. Isso aqui não é para eu usar, para usufruir, para minha vaidade. Não, irmão. No meu caso em particular, graças a Deus, não dou trabalho para a irmã Aparecida. A irmã Aparecida é testemunha que eu não dou trabalho para ela, porque eu não uso o dinheiro da igreja para nada. Mas tem gente, eu sempre falo, eu conheço pessoas que ganham 60 mil por mês dentro do evangelho. Eu não acho que é correto, não. Eu acho que se alguém quer ganhar 60, 200, 300 mil, pode ganhar. É só trabalhar, arrumar um emprego, abre uma empresa, se torna um empresário. Não tem problema ganhar dinheiro, mas não dentro da obra. Na obra não é lugar de ganhar dinheiro. Porque os dízimos e oferta é algo que vocês ofertam, não para mim, é ao Senhor que vocês ofertam. Isso em benefício da obra, é para a manutenção da igreja. Mas esses homens, eles se apropriavam daquilo que era ofertado a Deus, irmão. Eles se apropriavam daquilo. E aí chegou ao ponto que aquela oferta ao Senhor, que deveria ser a gordura da carne, que teria que ser tirada e queimada, ele falou: não, nós queremos a carne com gordura para assar. E eles tomavam essa carne daquele que ofertava a Deus. E aquela pessoa que ia ofertar a Deus, que muitas vezes viajava distâncias longas, aquelas pessoas, elas ficavam impedidas de fazer a oferta ao Senhor. A Bíblia diz no versículo 17 do capítulo 2, diz assim: era muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Não havia nenhuma reverência. O grande problema hoje, eu vou dizer isso para a igreja, irmão. Eu acho que um grande problema hoje nosso, da igreja do Senhor, é a falta de reverência a Deus. Irmãos,
a Bíblia, eu sempre digo para a igreja, a Bíblia, nós agimos de acordo com a palavra, de acordo com o Novo Testamento. Nós não fazemos nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia diz, faça dessa maneira, nós como igreja fazemos dessa maneira. A Bíblia diz, não faça dessa maneira, nós não fazemos dessa maneira. Por quê? Porque nós queremos obedecer a Deus, nós queremos fazer a vontade do Senhor. Eu sempre digo, se a Bíblia mandasse um ministério de dança na igreja, vocês acham que nós não teríamos um ministério de dança na igreja? Claro que teríamos. Mas a Bíblia manda fazer ministério de dança na igreja? Não manda. Por que eu vou fazer o que a Bíblia não manda? Aí a pessoa fala, pastor, o senhor é antigo, o senhor é retrógrado. Não, irmão. Nós procuramos obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é simples, não é para ser inventada. Mas nós devemos prezar por aquilo que é sagrado. Esses homens, eles não tinham apreço nenhum pelo Senhor. Não tinha nenhuma reverência a Deus por aquilo que era ofertado a Ele. Por isso que eu sempre digo, sempre tive muito cuidado com relação à questão de dízimos e oferta. Não faço uma compra, e a irmã Aparecida é testemunha, se não for mediante a autorização dela. Não é verdade, irmã Aparecida? Mas esses homens não agiam dessa maneira. A Bíblia diz também a respeito desses homens, irmãos, além dessa questão de desprezar a oferta ao Senhor, a Bíblia diz também no versículo 18, que esses homens, vamos ler 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. A Ana, mãe de Samuel, ela teve um filho da promessa. Samuel, ela era estéril, ela não podia ter filho. Ela tem um filho e ela fez um voto a Deus, que se ela tivesse um filho, ela daria aquele filho ao Senhor. Nasceu Samuel, quando ele estava desmamado, ela entrega para Eli, como entregando aquele filho ao Senhor. E nesse período aqui, Samuel já estava auxiliando. Havia decadência moral dos sacerdotes, Ofni e Finéias, mas Deus estava levantando outros no lugar dele, irmão. E é isso uma coisa que eu sempre tive muito temor, irmão. Eu sempre tive muito temor de ser arrancado por Deus, de ser tirado por Deus. Deus tira, irmão. Deus, ele arranca. As pessoas falam assim, pastor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quantas pessoas nós já vimos Deus tirar do altar? Quantas pessoas, irmãos, que um dia pregou a palavra, um dia estava anunciando o evangelho, essas pessoas foram arrancadas. Elas nem perceberam, mas elas foram tiradas. Por quê? Porque brincaram com aquilo que era sagrado. Deus estava preparando alguém, já preparando, porque ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém pega o Senhor achando que eu vou enganar Deus, eu vou fazer dessa maneira. Não. Eu tenho consciência, irmão, que se eu brincar com Deus, Deus me tira. Deus me tira, irmão. Eu tenho consciência disso. Nesse período o Senhor estava então levantando Samuel. Mas a Bíblia vai relatar agora, irmãos, um pecado muito sério por parte desses homens. A Bíblia diz que esses homens, eles tinham uma característica. Eles eram pessoas imorais. Esses homens, eles mantinham relação sexual com as mulheres que serviam no templo. E é interessante porque o texto dá a entender que a maneira como ele se relacionava com essas mulheres era mediante a violência. Olha a decadência moral. Quando nós olhamos para uma igreja, e dentro dessa igreja existe muita fornicação, dentro dessa igreja existe muitos casos de adultério, irmãos, alguma coisa está errada nessa igreja. Por quê? Porque não é normal. Não é natural que haja dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, adultério, fornicação. Quando há temor a Deus, não há esse tipo de prática. Quando há temor a Deus, essa prática, ela não existe. Mas a Bíblia diz que esses homens, eles mantinham e de forma agressiva
Isso está no versículo 22. Olha o que diz a palavra. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Eli tinha conhecimento dessa informação a respeito dos filhos dele. E aqui também uma outra coisa que eu tenho muito cuidado, irmão. Eu sempre falo para meus filhos, eles sabem da responsabilidade. Nós não brincamos de ser crente. Eu conheço meus filhos. Eu não cometeria o erro que Eli cometeu, porque a Bíblia vai mostrar para nós, irmão, a consequência do pecado. Você quer ver uma situação hoje, e a gente ouve muito isso no meio dos crentes? O filho, o crente, a mãe é crente, o pai às vezes, a mãe. Aí tem o filho, ou a filha, e a filha dorme dentro da casa com o namorado, e eles não são casados. O pai, a mãe, crente, conhecedores do evangelho, mas eles são coniventes com essa prática, dentro das suas casas. Ou seja, ele compactua com o pecado. Isso é grave, irmão. Olha o que a palavra de Deus está fazendo, mostrando. Os filhos de Eli tinham essa prática, era sacerdote, e vivia no pecado, e Eli tinha conhecimento. Ele admoestava. Ele falava: meus filhos, vocês estão fazendo isso é errado. Mas, irmãos, uma coisa é eu falar: meu filho, isso é errado. Agora, qual que é a conduta correta? Vocês querem viver dessa maneira? Então você sai do ministério, porque a culpa é de quem está na frente. Olha o que as pessoas levavam, tal informação para Eli. E olha o que diz a palavra no versículo 20, eu vou ler o 22 novamente. Era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Ele pergunta: porque ouço de todo esse povo os vossos malefícios? Não, filho meu, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. De fato, irmão, se no altar há pecado, como é que a igreja vai ter uma vida de santidade? Eu conheço um sujeito, pastor, 30 e poucos anos, era casado. Aí ele arrumou uma outra mulher, mais jovem, 30 e poucos anos de casamento. E aí ele falou: não, mas não é pecado eu separar da minha esposa e casar com a outra. Não é pecado, porque Davi teve outras mulheres. As pessoas muitas vezes, elas querem justificar determinada prática, vai no Velho Testamento, e aí tenta trazer para justificar o pecado. E como eu disse para a igreja, o que move as nossas vidas, o que conduz as nossas vidas não é o Velho Testamento, mas é o Novo Testamento. Esse homem, ele deixou a esposa. E aí sabe o que aconteceu? Alguém conversando comigo, ligou para mim, relatando o fato. Houve um caso dentro dessa igreja, de um indivíduo que adulterou, era um casal, o marido adulterou, os dois eram crentes, e a mulher não queria mais, falou: não quero mais ele, não quero mais saber dele. Tudo errado. Mas o homem foi conversar com o pastor, com esse pastor, e o pastor disse, foi conversar com a mulher, falou: olha, fulano, você tem que perdoar teu marido, ele está arrependido, perdoa ele. E essa mulher disse assim: quem é você para falar em perdão? Quem é você para falar isso para mim? Você não fez isso com a tua esposa? Então, irmãos, quando o mau exemplo vem de cima, a igreja se corrompe. Por isso que nós como cristãos, nós como crentes, as pessoas olham para nós. Todo mundo olha para nós. As pessoas dizem assim:
O fulano de tal fica perguntando, me chamando de crentinho. Mas sabe por que chama muitas vezes de crentinho? Porque as pessoas esperam de nós atitudes diferentes. Esperam de nós que nós tenhamos uma conduta diferente. Mas nem sempre tem. Por isso que ele diz: não, filhos meus, porque não é boa fama de que ouço fazeis transgredir o povo do Senhor. Aí ele fala uma coisa muito interessante. Eli fala para o filho: pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O pai chamou e falou uma coisa muito interessante: pecando o homem contra os homens, os juízes os julgarão. Pecando o homem contra Deus, quem rogará por ele? E é isso também que é uma coisa que chama muito a atenção. Por isso que a vida cristã, ela não se fundamenta em aparência. A luta que os irmãos têm, eu tenho, cada um de nós tem nossas lutas. Mas a gente tem negado muitas vezes as nossas vontades, porque nós queremos fazer a vontade do Senhor, abrindo mão das minhas vontades, olhando para Jesus, querendo fazer a vontade dEle. Não é vocês que vão me julgar, não é eu que vou julgar os homens. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco, e a Bíblia diz assim: examina-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste vinho. Muitas vezes eu olhando para dentro de mim, porque eu me conheço. Se você perguntar: Helder, me fala as tuas virtudes, eu vou apresentar as minhas virtudes. Helder, me mostra as tuas falhas, eu vou apresentar as minhas falhas. Mas a diferença, irmãos, é como nós caminhamos. A diferença é o quanto nós estamos dispostos em fazer a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz assim: mas eles não ouviram a voz de seu pai. Mas por que eles não ouviram a voz do pai? Eles não ouviram a voz do pai porque o Senhor os queria matar. Quando eu falo para a igreja que o arrependimento não provém do homem, mas o arrependimento provém de Deus. É Deus que coloca o arrependimento no coração do homem, irmão. Se o Senhor, se o Espírito Santo, Ele não colocar o arrependimento no coração do homem, o homem jamais vem ao Senhor. O homem jamais vem a Deus. Vocês estão aqui porque vocês creem de alguma maneira. Vocês creem na palavra de Deus. Eu creio que Deus tem, de alguma forma, Ele chama cada um de nós. Agora, se você vai dar crédito à palavra do Senhor, se você vai querer fazer a vontade de Deus, aí é uma decisão de cada um. O pai ademoestou ele: meus filhos, é ruim a vossa fama. Mas eles não ouviram, porque Deus não permitiu. Porque se Deus quisesse, eles teriam ouvido, eles teriam se arrependido e eles teriam se corrigido. Mas o Senhor não permitiu que eles se arrependessem, porque Deus queria matá-los. Deus queria matá-los. Às vezes a gente está na caminhada, às vezes eu vejo muitas pessoas, elas indo por determinado lugar, e ela endurece o coração é duro, e muitas vezes não volta atrás, não olha para o Senhor, não dá crédito à palavra. Olhando para Israel hoje, irmãos, eu falei, uma irmã tinha mandado uma mensagem para mim, eu falei: irmã, Israel precisa se converter ao Senhor, Israel precisa de Deus, precisa voltar. Em Jerusalém tem a parada LGBT, irmãos. Em Jerusalém, Tel Aviv, tem parada LGBT. Pecado à luz da palavra de Deus, prática abominável diante do Senhor. Aquela nação precisa se converter a Deus. Na época de Nabucodonosor, o Senhor permitiu que Nabucodonosor levasse aquele povo cativo. E é interessante que Daniel era um homem reto, mas Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Daniel era reto diante de Deus, era reto, mas por causa do pecado do povo, todos foram levados
uma parte foram levados no primeiro cativeiro, no segundo cativeiro. Jeremias não foi levado, ficou em Jerusalém. Mas Deus permitiu. Deus tratou com Israel no cativeiro. Irmãos, Israel tinha um grande problema de idolatria. Israel sempre teve um problema com idolatria. Os 70 anos de cativeiro de Israel na Babilônia, sendo dominado primeiramente pelos babilônios, depois pelos medo-persa, 70 anos de cativeiro, ele produziu cura em Israel. Israel nunca mais, nós vamos ler na palavra do Senhor, nenhum envolvimento com idolatria. Então muitas vezes a maneira de Deus trabalhar, Deus tratar com o povo, é permitindo situações como essa. É só nós lermos a palavra de Deus, é só nós olharmos para a palavra do Senhor. Esses homens não se arrependeram. Mas aí, irmãos, o Senhor Deus agora, no versículo 27 do capítulo 2, olha o que a Bíblia vai falar. Porque o Senhor Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele está atento. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eli era sacerdote, Eli admoestou os filhos, mas a Bíblia não diz que Eli tinha tirado os filhos do altar. E a palavra diz assim: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe. Quando a Bíblia está dizendo homem de Deus aqui, a Bíblia está referindo-se a um profeta. E veio um profeta a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Olha o que o Senhor fala, olha isso aqui, irmão. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote. O Senhor está falando, eu escolhi a tua casa para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dás coice contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? O Senhor está demonstrando. O Senhor Deus, Ele está vendo, Ele está observando tudo. A gente acha que Deus está lá no céu, que nós estamos aqui vivendo a nossa vida e que nada acontece. Não, irmão. Tudo que nós plantamos vai ter uma consequência. Aí o Senhor Deus vai agora aplicar o juízo dele. As pessoas falam: pastor, Deus é amor. Eu fico atento a algumas pessoas que falam: Deus é amor. Verdade, Deus é amor. Eleínio, você daria o Nicolas, você entregaria o Nicolas para morrer no lugar de um criminoso? Não entregaria. Ninguém entregaria o filho. Será que Odinei, que ama tanto o Lucas, entregaria o Lucas para morrer no lugar de um assassino? Jamais, né, Odinei? É o amado, meu filho que eu amo. Mas agora a palavra de Deus diz, no versículo 29, ele fala: porque dai coice aos sacrifícios, e quanto à minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra teus filhos mais do que a mim. Aí vem o juízo. Deixa eu voltar aqui, que eu tinha me perdido aqui. Quando a Bíblia fala a respeito do amor, nós olhamos para Jesus, o amor de Cristo. Esse é um exemplo de amor. Não é você ser complacente com o pecado. Pastor, nós temos que aceitar tudo. Não, irmão. Nós como cristão, a gente respeita todo mundo. A gente ama as pessoas, independente. Às vezes um indivíduo pode ter o problema que for. Eu vou amar filho, eu amo do mesmo jeito, irmão. Ninguém vai deixar de amar um filho, independente da luta, do problema que ele tem. Mas o juízo de Deus vem.
As pessoas estão brincando, as pessoas acham que não, Deus está insensível. Não, se a gente olhar para Israel hoje, talvez seja exatamente isso que está acontecendo, irmão. Juízo de Deus sobre aquela nação, uma maneira daquele povo acordar, ei, acorda, vocês estão trilhando um caminho, vocês abandonaram a palavra, vocês abandonaram os profetas, vocês abandonaram a lei, já que não creem ainda em Jesus. Atenta pelo menos para a lei. Mas não. Aí o Senhor Deus permite o juízo de Deus. E aqui, o juízo de Deus vem aqui. Olha o que diz o versículo 30. Uma palavra de Deus sobre a vida de Eli, que Deus vai falar através do profeta. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, olha só, irmão, olha que palavra. Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Olha a sentença aqui no versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Você entende isso aqui, irmão? O que o Senhor está falando? Eli, vai chegar dia que eu vou cortar o braço da casa de teu pai, para que não haja velho algum em tua casa. Quando eu oro a Deus pela minha família, dentro do meu modelo de oração, eu peço para o Senhor, Senhor, que meus filhos, eles possam chegar à velhice, que eles possam ver os filhos dos filhos deles, Pai. Eu peço a Deus, que todos eles possam ficarem velhos. Mas o Senhor está dizendo para a casa de Eli, que não, que na casa dele não haveria velhos. Se não há velhos, irmãos, é porque as pessoas morrerão antes do tempo, morrerão jovens. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Isso é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, irmãos. Aí você vai ouvir um filósofo pregando dentro de uma igreja. O filósofo não vai falar sobre isso que está na Bíblia. O filósofo não prega sobre juízo, porque o filósofo está mais preocupado em te agradar. O que causa temor no coração do homem é a palavra de Deus, irmão. E o temor, ele muda a vida de homens, muda a vida de mulheres. O temor a Deus, a Bíblia diz que o temor a Deus é princípio de sabedoria. É princípio de sabedoria. Esse tempo aqui era um tempo onde Deus não falava. A Bíblia fala no capítulo 4, que vai haver uma batalha entre os filisteus e os israelitas. Lembrando os irmãos que os palestinos, eles vão ter a origem deles é em Gaza. O gigante Golias, que eram filisteus, ele vai dar origem. Logicamente que esses palestinos de hoje, eles são uma mistura de árabes com a descendência desse pessoal. Passaram 4.000 anos, certamente no sangue deles tem o DNA daquele pessoal, do gigante Golias. Mas ali é uma mistura de árabes com os filisteus.
E a Bíblia está dizendo no capítulo 4 que ia haver uma batalha. E olha o que diz a palavra de Deus. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem a batalhar para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. 4.000 homens, eles vão para a batalha contra os filisteus e 4.000 homens perecem. 4.000 homens morrem. No versículo 3 do capítulo 4: e tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Primeiro, um questionamento: por que nós perdemos a batalha para os filisteus? Por que o Senhor permitiu? Às vezes a gente questiona, mas a gente não olha para dentro de nós. Geralmente eu particularmente, não sei quanto aos irmãos, há momentos na minha vida que eu olho e eu pergunto para Deus: Senhor, como é que eu estou, Pai? Eu vejo determinadas coisas acontecerem, eu olho para dentro de mim, eu vou me examinar. Senhor, como é que está a minha vida, Senhor? E aí eu começo a fazer uma análise de mim. Eu falei: eu preciso dar uma melhorada, eu preciso talvez orar mais, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso estar na presença de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, quando a gente afasta do Senhor, a gente fica suscetível às setas do inimigo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. A Bíblia não diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que estão no mundo, estão no pecado, não. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus, e o Senhor os livra. Então o inimigo, ele vem, o diabo vem, quando você está em Cristo, o diabo, ele só toca em você se Deus permitir, como foi o caso de Jó. Se Deus permitir, ele toca. Se Deus falar não toca, os anjos do Senhor estão acampados diante de você. Mas o pecado, ele vai produzir uma coisa na minha vida. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor. Ele está ao meu derredor. O que quer dizer derredor? Quer dizer que entre eu e o diabo e os demônios estão quem? Estão os anjos do Senhor. Então os demônios estão estão adiante de mim, os anjos do Senhor estão me cercando, cuidando de mim, e os demônios estão lá rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando, irmão, eu tomo uma decisão de sair da presença de Deus, os anjos do Senhor que outrora estavam ao meu redor, pelas minhas atitudes, é como se eu recusasse aqueles anjos e falasse: não, eu não quero a proteção de vocês. E eu saio, e aí automaticamente aqueles que estavam ao meu derredor, que eram os demônios, agora eles passam a estar ao meu redor. Aí as pessoas muitas vezes não sabem, irmão, porque tantas coisas que têm sucedido. Às vezes luta nós teremos, adversidade nós teremos, mas nós temos Jesus. Nós clamamos pelo Jesus, é um orando pelo outro, um ajudando o outro, porque nós temos Jesus. E ainda que a situação seja a mais grave possível, nós não nos desamparamos, nos desesperamos. Eu vejo o caso da Eliene, quando foi diagnosticada com câncer. Irmãos, não houve desespero, não houve aflição, angústia. Eu estou vendo a nossa irmã Leudes, vai talvez internar amanhã. Não. Vai fazer a cirurgia, graças a Deus a infecção não foi, sumiu, em nome de Jesus. Ela estava aflita, angustiada, porque tomou todos os antibióticos. Mas então a gente sabe como passa pela luta.
A gente sabe, diante da adversidade, o que nós fazemos, irmão. Está na luta, eu entro para o meu quarto, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou chorar nos pés do Senhor. Eu não vou atrás do homem, eu não vou buscar em homens, eu vou buscar em Jesus, irmão. A Bíblia diz que o véu rasgou de cima e embaixo. Hoje eu tenho livre acesso, assim como nós temos livre acesso a Deus. Você entra no teu quarto, você ajoelha e você clama, Senhor Jesus, e Ele vem ao teu encontro, porque nós clamamos a Ele, nós buscamos a Ele. Esse povo aqui perderam a batalha. É aí, o que eles vão fazer? Eles lembram da arca. E é uma coisa interessante essa questão da arca também, porque veja só, irmão, a arca, ela simbolizava a presença de Deus. Dentro do tabernáculo que foi montado em Siló, posteriormente ele vai ser levado para Jerusalém quando Davi se torna rei, mas ele estava em Siló, e dentro do tabernáculo havia o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo, ele era separado por um véu, pela cortina. Uma vez por ano, o sacerdote, ele atravessava aquela cortina e entrava no lugar santíssimo. E lá no lugar santíssimo, irmão, a Bíblia diz que havia tipo uma fumaça ali dentro. Se você tivesse, talvez, oportunidade de entrar, se eu tivesse, olhando pela palavra de Deus, você ia observar naquele lugar aquela fumaça em torno da arca da aliança. Sabe por quê? Porque ali representava Deus, o Senhor Jeová, nosso Deus, Ele estava ali. Só que, se Deus estava ali, quando há uma vida com Deus, Deus sempre está. As pessoas hoje, olha como o diabo ele age. Satanás, ele é enganador. Satanás fala assim, irmãos, leva essa rosa ungida para a tua casa, ela vai proteger a tua casa. Isso é mentira, isso é engano. Uma rosa não protege a tua casa. Rosa ungida não protege a tua casa. Quem protege a tua casa é Jesus. Agora, para que Ele proteja a tua casa, você tem que ter vida de comunhão com Ele. Para que Ele possa operar dentro da tua casa tem que ser lugar de oração. A tua casa tem que ser um lugar onde Jesus Cristo, Ele é exaltado, onde Jesus, Ele é Deus, onde ali na tua casa, as pessoas que chegarem ali, eles vão ouvir louvores, eles não vão jamais ouvir palavra de baixo calão, contenda. Isso é fruto de oração, fruto da palavra de Deus que cultua o Senhor. Aí a presença de Deus é notória. E esses homens aqui em pecado, eles lembram da arca. Vamos trazer a arca. Nós perdemos a batalha porque a arca não estava aqui conosco. Manda buscar a arca. E eles vão então mandar trazer a arca, acreditando em rosa, acreditando em apetrechos, em lenço ungido. Olha esse lencinho aqui, ele vai curar engodo. Mentira, isso não é bíblico, irmão. E as pessoas acreditam nisso. As pessoas vivem com esse tipo de coisa. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Vão mandar trazer a arca. Foram lá, trouxeram a arca, de acordo com a palavra. Traz a arca, 4 levitas. Porque quando Davi, ele tinha se tornado rei, estava em Jerusalém, e ele mandou fazer o tabernáculo, uma tenda para colocar a arca do Senhor. Em vez dele mandar que 4 levitas fossem lá para trazer a arca, porque a Bíblia diz que a arca da aliança, ela tinha que ser conduzida por levitas e carregada no ombro. E Davi, eu creio que não lia a lei há muito tempo, ele manda fazer um carro de boi e manda buscar a arca na casa de Abimeleque, e vai usar junto, acompanhando a arca. Davi alegre, porque vai levando a arca para Jerusalém. Chega em um determinado lugar, a arca vai caindo, ele põe a mão, e aquele homem Uzá morre instantaneamente.
Aí a gente fala, poxa vida, o homem foi tão bom, a arca da aliança ia caindo, ele colocou a mão para a arca não cair, ele morreu. Aí a gente tira uma conclusão desse texto, irmão. Não adianta boa vontade, tem que obedecer. É obediência que agrada o coração de Deus, não é boa vontade. Mas Davi tinha esquecido disso. E esses homens aqui não, eles mandaram trazer a arca e vinham os levitas carregando. E aí, vamos para a batalha? Vamos para a batalha. A arca está conosco. E o Deus da arca? A religião, ela faz isso no homem, irmão Hélio. A religião, ela faz a pessoa acreditar em objetos, achando que Deus está em objetos. Talvez se eu mandasse fazer uma arca de madeira e mandasse pintar uma cor dourada e falar, irmão, aqui é a arca da aliança aqui, na hora de você ir embora, você vai tocar a mão nessa arca. De repente viraria um culto à arca dentro da igreja. As pessoas, todo mundo querendo tocar na arca, ninguém ia embora sem tocar na arca. Começava uma idolatria. Mas não é isso que chama a atenção de Deus. Havia pecado. O Senhor não estava operando naquele lugar. Deus não estava operando. Pararam de cultuar Deus. Deixaram o pecado florescer. Os homens pararam de orar. Pararam de buscar a face de Deus. Aí quer que o Senhor opera? Trazem a arca. E eles vão levar a arca. Eu creio que a alegria era grande. Agora nós vamos vencer. A arca está conosco. Quando os filisteus ficam sabendo que a arca estava ali com eles, que a arca ia agora, olha o que diz a palavra, olha o que os filisteus falam, no versículo 8 do capítulo 4, ele diz assim, ai de nós, os filisteus falando, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Os filisteus conheciam o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho. Hoje nem a maioria dos judeus, nem neles creem no Deus que abriu o mar vermelho. E aí diz assim, esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejais. Eles ficaram com medo. Afinal de contas, na mente do filisteu, estava a imagem de um Deus que abriu o mar vermelho. De um Deus que alimentou aquele povo, irmãos. 40 anos dando maná. Todo dia tinha um maná. O suprimento, a alimentação diária para aquele povo. Deus mandava. Aquele povo teve sede. Moisés tocou na rocha, saiu água. À noite, tinha uma tocha de fogo que alumiava, que aquecia aquele povo pelo deserto. Durante o dia, uma nuvem cobria aquele povo. Aquela nuvem que tipifica o Senhor conduzindo o povo pelo deserto. A nuvem, ela parava, quando ela parava em determinado lugar, o povo armava o acampamento e ficava ali. Havia um trombeteiro que ele ficava olhando a nuvem, atento à nuvem, porque quando a nuvem começava a mover, o trombeteiro tocava, e aí Israel desarmava o acampamento, todo mundo desarmava, porque a nuvem começava a mover, e o povo ia atrás. Então os filisteus tinham conhecimento do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Eles sabiam quem era o Deus de Israel, irmão. Eles sabiam que o Deus de Israel é poderoso, que é diferente dos deuses dos cananeus, dos heteus, dos heveus. O Deus de Israel é soberano. E eles ficaram com medo, lógico. Mas alguém falou, esforçai, sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejais. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30 mil homens de pé. Irmão, 30 mil homens morreram nessa batalha, com 4 mil que haviam morrido anteriormente,
34 mil homens sucumbiram, caíram, perderam, foram derrotados. Pastor, mas e a arca? Irmão, a arca, sem Deus ela não é nada. A Bíblia sem Deus, sem o Deus da Bíblia, sem vida de oração, não é nada. Quando eu era jovem, eu tinha uma Bíblia. Essa Bíblia eu tenho ainda hoje. Salmo 91, a Bíblia é amarelíssima a página, chama amarela. Só o Salmo 91. Porque o restante da Bíblia é branquinha, porque eu não lia. Eu estou falando e tem irmãos aqui que tem a Bíblia no Salmo 91 aberto. Salmo 91, amarelinho. Irmãos, não adianta a Bíblia aberta. A Bíblia é para ser lida. A Bíblia é para ser vivida, praticada. Tudo está na Bíblia para nós obedecermos. Porque obedecendo o que está na Bíblia, eu agrado o Senhor Jesus, eu faço a vontade dEle. E eu como cristão, eu quero fazer a vontade do Senhor, não quero a minha vontade. Eu falo para os irmãos, pastor, se você for acometido por uma enfermidade, irmão, isso não vai mudar a minha vida com o Senhor Jesus. Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele é Deus independente da situação. Saúde, sem saúde, comida, sem comida. Deus é Deus, irmão. Isso não vai mexer na minha fé, na minha confiança no Senhor Jesus. Nada vai abalar. Esses homens confiaram e perderam a batalha. A arca foi tomada. A arca de Deus foi tomada. Olha o versículo 11 do capítulo 4. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, os 2 sacerdotes, nesta batalha, eles morreram, irmão. Eles morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso, também seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. A arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo a menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E a mulher, naquele instante, aquela mulher, ela vai morrer também. Ela vai morrer, mas no momento que ela está morrendo, a criança nasce. E o nome da criança, a criança vai ser chamada de Cabô, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque porquanto a arca de Deus foi levada presa por causa do seu sogro e de seu marido. É interessante também que Deus não estava mais operando aqui no meio de Israel. É como naqueles períodos de 400 anos entre Malaquias e João Batista, 400 anos, chamado período de trevas, onde Deus não falou, onde o Senhor Deus não manifestou. A religião continua, irmão. Nesse período aqui, a arca é levada pelos filisteus. Mas eu vou dizer uma coisa para a igreja: a arca foi levada pelos filisteus, mas
os sacrifícios continuavam existindo no tabernáculo. O que é o tabernáculo sem a presença de Deus? O que é essa igreja se Jesus não estiver no nosso meio, irmão? O que é nossas vidas sem Jesus? Um homem sem Jesus, a Bíblia diz que ele é morto, ele não tem vida, ele é como um zumbi. Ou seja, o que adianta um tabernáculo se não tem a glória de Deus ali dentro? Se a arca simbolizava, representava a glória de Deus dentro do tabernáculo, no lugar santíssimo, quando tiraram a arca, quando a arca foi levada pelos filisteus, significa que a glória de Deus não estava mais ali na arca. E aí eu pergunto para a igreja, adiantava fazer sacrifício se Deus não estava ali? Se o sacrifício era para o Senhor, se era algo que o homem oferecia a Deus para cobrir os pecados dele, se a arca foi tirada, adiantaria alguma coisa o sacrifício? Mas o sacrifício continuou. O sacrifício continuou porque hoje é exatamente isso que está acontecendo. Eu sempre tenho dito para os irmãos que quando o Senhor Jesus ele levar a igreja dele e ficar nessa terra sem o Espírito Santo de Deus, você acha que não vai acabar os cultos, irmão? Não. Jesus não vai estar na terra, o Espírito Santo não está na terra, o Senhor Deus não está na terra, mas vai continuar tendo cultos, não a Deus, porque Ele não está mais ali. Talvez por isso que há tanto essa pregação de filosofia, talvez por isso o gnosticismo ele é tão presente dentro da igreja, e as pessoas por não conhecer a palavra, muitas vezes ficam ouvindo filosofia, ficam vendo gnósticos pregando, e achando que isso é de Deus. Você sabe quais são os gnósticos do século 21, irmãos? A gente chama de gnóstico, os tal dos coach, são gnósticos, igualzinho, que Paulo, que Pedro, que os discípulos combateram ferrenhamente. Homens que falam aquilo que massageia o ego, que mexe com o ego do homem, engana. Ou seja, não precisa de Deus, não precisa do Senhor operando. A arca foi levada, irmão. A presença de Deus foi levada. O ministério de Eli acabou. Os filhos foram cortados. E aí a gente olha para dentro de nós, chamado por Jesus. Você creu, irmão, porque Jesus ele interviu na tua vida. Se Jesus não tivesse, se Jesus não entrar na tua vida, se Ele não te convencer, se Ele não operar na tua vida, não há como crer. E eu vou dizer mais para a igreja, irmão. Decisão nossa influencia nas nossas casas. A pessoa diz, olha, não existe maldição hereditária. Existe maldição, porque pela vida de Eli, o mal sobreveio sobre a casa dele. O mal sobreveio. Mas quando nós tomamos posição diante do Senhor, de fazer a vontade dEle, as maldições hereditárias que vêm lá do tataravô, que vem seguindo a nós, essa maldição é quebrada. Por quê? Porque você tomou a decisão em favor do Senhor Jesus. Você tomou uma decisão de fazer a vontade de Deus, então esse mal, ele é quebrado. Mas a gente precisa confiar no Senhor. Nós precisamos voltar para Deus. A gente ora por Israel, mas a gente ora para que Israel se converta ao Senhor, que Israel volte para Deus, porque não adianta viver uma vida carregando um título, eu sou israelita, se eu estou longe de Deus. Não é, o Senhor fala, não é porque você é descendente de Abraão que você verdadeiramente é um filho de Deus, não, irmão. Não é porque simplesmente eu batizei que eu sou um cristão. Não. Quantas pessoas estão nas igrejas fazendo campanha, querendo só coisa material. Se uma pessoa está num lugar fazendo campanha, querendo coisa material, eu falei, esse homem não entendeu nada do evangelho. Porque o que o cristão menos quer é as coisas. O cristão quer Deus. O cristão quer Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. E eu oro ao Senhor para que eu esteja na presença dEle com uma vida perfeita. Para que Ele possa falar assim, eu me agrado.
como eu me agrado do meu filho Helder? Como que eu me agrado do meu filho Giovanni, do meu filho Hélio, de Laura? É isso que a gente tem que ter no coração. E para isso, irmão, nós temos que orar a Deus. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa de Jesus, precisa da intervenção de Jesus, porque tem coisas nas nossas vidas que pela nossa força a gente não consegue. A gente não consegue. Mas quando a gente vai diante do Senhor e ora, e reconhecendo que nós não somos nada, fala: Senhor, eu não sou nada, Senhor. Eu sou fraco, eu sou necessitado, eu preciso de Ti. Porque isso é a vontade de Deus. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada. A filosofia fala para você: você é grande. O Evangelho fala para você: você não é nada. Você depende inteiramente de Jesus. E é isso que nós precisamos. Depender inteiramente do Senhor Jesus. E aqueles que são de Jesus, irmão, nós vamos ter a ceia do Senhor. A Santa Ceia, instituída na palavra de Deus. Nós fazemos isso por quê? Porque nós lembramos de Jesus. Nós lembramos que o Senhor Jesus um dia morreu naquela cruz, se entregou por nós. A única condição que o Senhor impõe para os amados participarem é que sejam batizados nas águas. Nós tivemos irmãos que batizaram, a irmã Laura Fernanda. Os irmãos olham: mas Laura Fernanda batizou, pastor? Batizou. Mas Laurinha não era batizada? Laura era batizada. Quando a Laura chegou na igreja, Laurinha não era muito firme no Senhor, não. E ela veio numa caminhada. E Laura começou a entender o Evangelho. E ela falou para Eliene: eu quero batizar. Quando eu batizei, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não tinha entendimento. Ele falou: não, Laura, mas batismo é só um. De fato, o batismo é só um. E a gente nunca, nós seguramos. Não, você já batizou. E agora, domingo passado, nós realizamos um batismo. E Laura estava lá, ela falou: eu quero batizar. E ela batizou. Hoje ela tem consciência do que é o batismo, que é a vida cristã. Por isso que é importante. Batizou Samuel. Samuel batizou, irmão. Fica de pé, Samuel. Samuel batizou. Pode sentar. Os irmãos conhecem a história de Samuel. Samuel, com 3 anos, quase morreu, irmão. Samuel quase morreu. Jesus deu vida a ele. Os irmãos que na época lembram como foi a luta, né, Guilherme? A igreja orando. E pela misericórdia de Deus está aí. Batizou. Pastor, mas ele não é criança? Irmãos, eu vejo, acompanho. Às vezes eu dou uma olhada, falo: eu vou batizar. Outros seguram um pouco mais. Eu batizei com meus 25 anos. Mas foi bom, demorei um pouco. Mas alguns podem batizar, como o Natan, meu filho, batizou com 11 anos também, 12 anos. E está firme em Jesus. Não abandonou o Senhor Jesus. A Jéssica batizou com 13 anos também. Todos batizaram cedo. Mas é muito importante que nós batizemos. Não é uma religião que nós aceitamos. Falava isso para o Zilco. Você não está aceitando uma religião. Você está aceitando Jesus, irmão. É muito mais profundo. O Senhor Jesus, quando ele tinha ressuscitado, e ele foi subir aos céus, antes de subir ele diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Olha só, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O convite para a ceia, para quem que é? Para aqueles que batizaram. Esse é o convite. Nós vamos cear mais uma vez, a 10ª vez no ano. Esse mês aqui, nosso irmão Edson celebra 10 anos de nascimento. Batizou há 10 anos atrás o irmão Edson. Passou no tempo, né, irmão Edson? 10 anos se passaram, irmão. Eu tenho
os 25 anos de batizado. A irmã Aparecida tem um tempinho mais, servindo ao Senhor firme em Jesus. Isso é muito bom. A Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Ele manda que nós nos examinemos. Eu não posso examinar a vida de ninguém, eu só posso examinar a minha vida. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Quando a gente participa da ceia indignamente, a tendência natural, quando a gente participa da ceia em pecado, é nós nos enfraquecermos na caminhada. A gente vai se enfraquecer. De repente você não tem ânimo para buscar o Senhor. E muitos ficam doentes, e muitos que morrem. Quando a Bíblia está dizendo de dormir aqui, está dizendo de morte. Por quê? Porque não reverenciou, não teve o cuidado de participar da ceia. Eu vou louvar o Senhor. Eu quero que os irmãos fechem teus olhos. Você que vai participar da ceia, se você for participar, você vai fechar teus olhos, vai falar com Deus, porque nós precisamos, irmãos, do perdão do Senhor. Eu não posso perdoar os irmãos, eu não posso fazer nada por vocês. Jesus pode, é Ele que nos perdoa. Eu vou louvar o Senhor. E se você for participar da ceia, à medida que eu estiver louvando, você vai levantar do teu lugar e você vai se dirigir aqui à frente. Amém? Glória a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. O celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Chama, vem ceiar. Hoje tu te podes saciar, como os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. O mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar,
traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem ceiar, o Mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Aleluias, aleluias, Senhor Jesus. Glórias ao teu nome, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Relamaracanta laias, limericantas. Redecanta laia, limericanta laias, redecanta laias. Redecanta laias, limericanta laias. Halamaracantas, limericanta laias. Redecanta laias, limericanta, labarabalaias, limericantas. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Senhor Jesus, nosso Deus, Senhor Jesus, o Senhor conhece a cada um de nós, Pai. Eu só tenho que te agradecer, Pai, por este momento, por nós termos a Ti como nosso Deus, por termos a Ti como nosso refúgio e fortaleza. Senhor Jesus, nós fazemos, Pai, este ato em memória de Ti, reconhecendo, Senhor Jesus, que o Senhor se entregou naquela cruz no nosso lugar. Aquela cruz era para nós, para cada um de nós, que éramos e muitas vezes somos pecadores, Pai, que muitas vezes erramos, que muitas vezes Te entristecemos. O Senhor nos amou de uma tal maneira que deu o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos em Ti, reconhecendo, Pai, que somos falhos, mas também, Senhor Jesus, com o coração disposto a estar cada dia mais na Tua presença, a renunciar muitas vezes a nossa vontade, Pai, em prol da Tua vontade, para que a Tua vontade se cumpra em nós, Pai, não a nossa, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor sabe o quanto nós dependemos de Ti. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor, Santo Espírito de Deus, nós não avançamos, nós não conseguiremos. Mas eu sei que o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos ajudado nessa caminhada. E aqui nós estamos, Pai, neste ano, a 10ª vez que nós estamos participando desse banquete, onde o Senhor está convidando teus filhos a sentar à mesa contigo, Senhor, e comer do teu corpo e beber do teu sangue. Nós estamos aqui em memória de Ti, Pai. Senhor Jesus, eu quero consagrar esses cálices, Pai, que estão nas mãos dos teus filhos, que vão participar do banquete. Senhor, eu quero consagrar no nome de Jesus, ó Pai. Ainda que seja um vinho, Pai, mas é uma representação do Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O Teu sangue, Pai, que encobriu o nosso pecado. Da mesma forma, Senhor Jesus, eu quero também consagrar cada um desses pães, ó Deus amado, que estão em nossas mãos. Eu quero consagrar a Ti. Nós sabemos que é um pão, mas é a representação do Teu corpo, que foi moído, que foi, Senhor, ferido pelas nossas transgressões. Senhor Jesus, eu consagro a Ti, Pai. Peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Da mesma forma eu creio que a igreja também tem pedido, Pai, diante de Ti, porque nós não estamos aqui, Senhor, para esconder algo de Ti. É impossível esconder algo de Ti. O Senhor conhece intimamente a cada um de nós, por isso nós carecemos do Teu perdão, Pai. Senhor Jesus, perdoa-nos, ó Deus amado, e eu consagro a Ti esse vinho, os cálices e os pães, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, Jesus. Podeis participar, irmãos. Aleluias. Glórias ao Teu nome, Pai. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor amado. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluias. Glórias. Divino companheiro no caminho, Tua presença sinto logo ao transitar, pois Tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente.
da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Venha com poder e glória, Pai. Senhor Jesus, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer pela tua bondade. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pelo fôlego de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós, ó Pai. Senhor, eu quero te agradecer pela saúde da Leudes, ó Pai, pela saúde da irmã Jane, Senhor, pela saúde da Laura Fernanda, da Elaine, Senhor Jesus. Eu quero, Pai amado, eu quero na autoridade do teu nome, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, repreender toda enfermidade, toda malignidade, toda obra das trevas, Senhor. Meu Pai, que todo o levante de Satanás, todo o levante do diabo contra nossas vidas, contra nossas famílias, que seja repreendido no nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, guarda a tua igreja, Senhor. Guarda cada família aqui representada, visita, Senhor. Meu Deus, guarda a Neuza, irmã da irmã Luci, Senhor amado. Senhor, esteja operando com poder e glória, esteja derramando da tua presença. Senhor, traga sobre a tua igreja, Senhor, arrependimento. Assim, ó Deus amado, como o Senhor trouxe, Senhor, nos dias de Jonas, arrependimento sobre Nínive, Pai, e aquele povo, ó Deus amado, se arrependeu dos seus maus caminhos. Senhor, que nós como igreja, nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, ó Deus de glórias. Senhor, alcança nossos filhos, ó Pai amado. Senhor, alcança nossos cônjuges, ó Deus amado, neto, ó Deus de glória. Todas as pessoas que são ligadas a nós, meu Deus, visita aqueles irmãos, ó Pai, que não puderam estar aqui nesta noite, Senhor. O Senhor sabe por quê. Visita eles, ó Deus amado, dê um novo ânimo, tira todo o cansaço, tira todo o desânimo, ó Deus de glórias. Senhor Jesus, que toda arma forjada de Satanás contra a tua igreja, Pai, meu Deus, em o nome de Jesus, que não prospere, em o nome de Jesus, ó Deus de glória, que não prospere, ó Pai. Senhor Jesus, eu oro por Israel, Pai. Ó Deus amado, o Senhor diz que quem abençoasse Israel seria abençoado, e quem amaldiçoasse Israel seria amaldiçoado. Ó Deus amado, eu quero abençoar Israel, Pai. Eu quero pedir, Senhor, para que aquele povo, ó Deus amado, venha se converter a Ti, que aquele povo, Senhor, venha olhar para Ti e reconhecer que o Senhor Jesus é Deus, ó Pai, que o Senhor é Deus, Jesus amado. Ó Deus de glória, opera, Senhor, visita, Senhor, os missionários da face da terra, aqueles que estão pregando a Tua palavra, o Teu evangelho na face da terra. Ó Deus de glória, opera com poder e glória. Senhor, abençoa as famílias, Pai, abençoa os casamentos, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que no nosso meio, Senhor, não haja divórcio, não haja separação, ó Deus de glória. Meu Deus, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha habitar em nós, ó Deus de glória. Senhor, nós somos templo Teu, Pai, nós somos Tua morada. Vem, Espírito Santo, sobre nós e faça de nós a Tua casa, Senhor. Ó meu amado Senhor Jesus,
Dê uma semana de bênção, Pai. Que essa semana seja guiada por Ti. Que o Senhor venha estar no controle de todas as coisas, ó Pai. Eu te peço, Deus amado, em o nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado. Em nome de Jesus. Irmão, rapidamente, eu não li sobre os dízimos de oferta. Vou falar rapidamente sobre dízimos e oferta. Só vou ler o texto, tá? 2 Coríntios, capítulo 9. A partir do 6, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém? Quem for ofertar, dizimar, irmão, depois pega o envelope, deposite no gasofilácio. Aqueles que não têm dificuldade de sacar no banco, tem um Pix da igreja. Amém? E aí os irmãos podem também depositar dessa maneira. Eu quero entregar, faltou o certificado da Laura Fernanda. Depois vou entregar para a Laurinha. Eu quero convidar aqui na frente Karina, o Samuel e o irmão Nelson. Irmãos, esses são os nossos irmãos batizados. Amém? O irmão Nelson, é interessante, o irmão Nelson, há um ano atrás, ele nunca imaginaria que ele seria um crente em Jesus Cristo, não é, irmão Nelson? Tá, então eu vou entregar aqui o da Karine Aline Costa Aguiar, que é o seu registro de nascimento. Amém? Samuel Sampaio Santana. Samuel, registro de nascimento seu, né? E o irmão Nelson Valdivino da Silva, seu registro de nascimento. É uma nova caminhada. Vai ter tempos difíceis? Vai ter luta? Vai. As lutas servem para nos aprimorar, para nos fortalecer. Amém? Esteja orando por esses irmãos, tá? Que Deus abençoe. Depois, de quem? Aniversário da Karina. Então vamos orar pelo aniversário da Karina. Vamos orar primeiro. Senhor Jesus, eu quero apresentar a tua filha, Pai. Meu Deus, eu sei que grandes obras o Senhor tem feito na vida da tua filhinha, Pai. Grandes obras. E eu sei, Senhor, que essa obra é completa. Senhor Jesus, começando na vida dela, na vida do irmão Nelson, e indo até Melissa, Pai, que está em fase de recuperação. Eu sei que o Senhor fará grandes coisas na vida da tua filha. A tua filha verá o teu agir. A tua filha contemplará e dirá: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu sei que a promessa é para a casa dela, Pai, para todos, ó Deus amado, em o nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar parabéns então? Vamos ficar de pé? Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidade, muitos anos de vida. Amém? Glória a Deus. A da Jéssica, né? Pois é.
Amém. Depois eu canto, no final do mês nós cantamos geral. Irmãos, nós oramos essa semana pela família do Hildo, né? Oramos pela família do Hildo, pela família do Moacir, pelo irmão Neto, pela família do irmão Neto e Lucimar, e pelo Sebastião e Ângela. Essas são as famílias, Moacir e Eliane. Foi o que nós oramos. Essa semana nós vamos orar pela vida do irmão Silvano e irmã Vera, amém? Vamos orar pela família da irmã Maria e Laura, pela família do Anderson e Margarete Sara, amém, Anderson? Levanta a mão, Anderson, para quem a gente conhece. Vamos orar por essa família, e vamos orar também pela família do Robinei, a família do Robinei, e a Graciela e as meninas, amém? Então essas são as famílias, todos os dias, irmãos. Nós como crentes em Jesus, nós temos que orar todo dia, amém? Terça-feira nós temos oração, 19 horas, sábado nós temos oração, 19 horas, e domingo nós temos o culto. Saúde teu irmão com a paz do Senhor Jesus, e que o Senhor conceda uma semana de bênção, em nome de Jesus. Quem for ofertar, dizimar, tenha liberdade em nome de Jesus.